Olá, meu amigo, minha amiga. Se você ainda é bolsonarista, se você acreditou em Bolsonaro, ainda acredita nele, se você ainda torce para que ele não vá para a cadeia, é muito importante que você comece a orar agora, porque somente um milagre pode tirar o Bolsonaro da cadeia. Hoje foram descobertas outras joias que ele sonegou da presidência da República, que ele não declarou, que ele levou para o sítio de Nelson Piquet e que a Polícia Federal já vai começar a avaliar agora. Isso tem um nome, é o crime de peculato, a pena é de 2 a 12 anos de cadeia. Com detalhe, né? Hoje o Bolsonaro não tem mais a proteção do senhor Augusto Aras e nem da senhora Lindora Araújo. Hoje ele é uma pessoa normal, se é que a gente pode classificá-lo como tal. Portanto, a justiça vai andar mais rapidamente. Muitas pessoas perguntam por que ele não foi preso ainda diante de tantos crimes. É muito simples, é porque até o dia 31 de dezembro de 2022 ele tinha proteção do manto da presidência da República, a imunidade que um presidente da República tem no exercício do cargo. Agora ele não tem mais. Então agora a fila irá andar mais rapidamente em relação a esses crimes que estão sendo descobertos agora e depois quando os outros que ele cometeu à frente da presidência da República forem ressuscitados pelo novo Procurador-Geral da República, porque esses que estão aí, o senhor Augusto Aras e os seus apoiadores ali dentro da PGR, não permitiram absolutamente nenhum tipo de incômodo para a figura presidencial da época e as pessoas que estavam ao seu redor. Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões e também o definhamento daquilo que a gente chama de direito, além de outros fatos muito importantes no começo desse nosso primeiro encontro aqui. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever se você não nos conhecia. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, enfim, participe das nossas atividades aqui. Todos os dias eu abro um chat antes de a gente entrar no ar, né, para conversar com vocês, sempre entre 5 horas, 5 e meia. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você fortalecer o seu canal, que você gosta, que você curte, que você tem algum tipo de simpatia e identificação, tá bom? Você também será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Então, vamos seguir em frente. Lembrando e agradecendo a todos vocês que somos hoje 791 mil pessoas inscritas aqui no nosso portal. Isso é muito gratificante, é muito bacana. Isso, como eu sempre digo para vocês, aumenta ainda mais a minha responsabilidade no trato das questões que eu trago aqui todos os dias para conversar com vocês. Então, vamos aqui aos fatos. Primeiro é o seguinte, né? Quando eu disse para vocês que essa gente iria para o lixo da história, quando eles ficam imprestáveis para a estrutura de poder, eles são esmagados até para funcionarem ali como espécies de bodes expiatórios, né? Sistema, olha, nós estamos numa democracia, olha só o que acontece, enfim. E uma dessas figuras que foi para o lixo, depois de muito brilhantismo, né, vitaminado pela grande mídia, é o senhor Deltan Dallagnol, que a gente está vendo em todos os jornais aqui, todos os vídeos dos canais que tratam de política, que a manifestação ontem de apoio a ele foi absolutamente pífia, né? Poucas pessoas, né? Foi assim, muito constrangedora, né, a situação que ele está vivenciando agora, enfim, mas está pagando preço pelo seu comportamento, né, indevido, seu comportamento irregular, ilegal, imoral, enfim. E outras pessoas também deveriam ser responsabilizadas, né, porque ele não esteve sozinho no meio dessa história, não. O Brasil viveu uma situação muito complicada, né. E também, outra figura também que está em vias de caminhar para o lixo da história é o ex-juiz Sérgio Moro, agora senador Sérgio Moro, né? Uma pessoa que entrou para a vida política por uma via muito oblíqua, né? Alguém que entrou para a via política para ficar com Bolsonaro e Paulo Guedes. Isso diz muitas coisas, né? Além dos outros tantos personagens que estavam ao redor dele, do Bolsonaro, né? Enfim. Mas ele está em vias de pagar um preço também, porque lentamente está vindo à tona uma história muito escabrosa que diz respeito ao comportamento dele à frente do Poder Judiciário lá em Curitiba. Alguém que forjou um espião para atuar ilegalmente a favor dos seus propósitos, né? Então, ontem a CNN, em pleno domingo, deu um destaque a essa situação aqui. Algumas questões que dependem de provas, né? Então é difícil a gente cravar aqui comentários, né, baseados apenas nessas hipóteses, nas coisas que estão sendo aventadas, mas tem uma situação, né?
Se isso que eu vou mostrar aqui para vocês é fruto de uma mentira, de um crime, de um criminoso que está querendo manchar a reputação de alguém, esse alguém que está sendo atacado tem que fazer o quê? Mover uma ação civil e uma ação criminal por calúnia, injúria e difamação. A pergunta é, por que o ex-ministro, atual senador, diz, ou pelo menos ele está calado em relação a uma representação criminal contra alguém que está fazendo acusações gravíssimas contra ele? Bom, eu vou explicar aqui na sequência. Vamos lá. Agora vamos falar de denúncias em relação à Lava Jato. Em entrevista à CNN, o ex-deputado estadual e um dos delatores da operação, Tony Garcia, falou sobre problemas no acordo dele com Sérgio Moro. Garcia disse que fez denúncias à juíza Gabriela Hardt, mas que elas foram engavetadas. E que o juiz Eduardo Apio, ao assumir a Lava Jato, teria tentado levá-las adiante, mas sem sucesso, segundo as declarações de Garcia. Produção e apuração de Bárbara Brambila e Laiane Serrano. Vamos ver. Isso daí só foi, eu só falei sobre isso, e isso veio à tona, na verdade, porque eu pedi uma audiência com a juíza Gabriela Hardt em 2021, onde eu estava sofrendo uma retaliação do Ministério Público Federal. É aí que eu vou ter que ser breve para explicar, então eu vou dar uma passagem. Em 2018, eles precisavam de uma gravação que só eu tinha, de um empresário do gabinete do governador Beto Richa, e que era relacionado a uma obra da Odebrecht, que o governo tinha intenção de fazer com a Odebrecht, e essa empresa estava entrando. Eu falei que eu era agente infiltrado, que eu recebia as ordens diretas do Moro, que ele pedia para eu ir sem advogado, entendeu? Eu fui 40 vezes no MPF, eu fiquei trabalhando para eles me fizeram de funcionário. Eu pagava um agente da BIM colocado comigo. Que eu fiz. Então, gente, isso é uma coisa escabrosa muito grave, né? Então, o senador Moro tem que promover uma ação criminal, se ele é inocente no meio dessa história. Só que a ação criminal, gente, tem um detalhezinho muito sinistro aí, e o Moro sabe disso. Quando você promove uma ação contra alguém pelo crime de calúnia, aquele que você está acusando de ser caluniador, ele tem o direito, em juízo, de usar um instrumento chamado exceção da verdade. O que quer dizer isso? Olha, ele informa ao juízo, que ele está sendo processado, olha, eu não estou mentindo, eu não estou caluniando o senhor Sérgio Moro. Tanto é que eu tenho as provas aqui para apresentar que eu não estou mentindo. Então a questão é a seguinte, se o ministro, o senador Sérgio Moro, ele tem certeza, ele tem convicção que isso é uma patifaria, isso é um crime, ele tem obrigação moral imediata de promover uma ação contra o senhor, que eu acabei de mostrar, o senhor Tony Garcia, pelo crime de calúnia. Mas ele está disposto a colocar as cartas na mesa? Isso que a gente precisa saber. Muito importante a CNN, que é o primeiro veículo grande de comunicação, né, que tem mais espaço nas questões do debate político, ter levantado essa questão, porque isso vai puxar lentamente esse debate. Então a gente vai ter que aguardar mais alguns momentos aí para saber o que vai acontecer. Bom, antes de entrar aqui no ponto final importante do nosso papo, né, tem uma questão hoje conjuntural muito importante. Lula recebe Arthur Lira para encontro fora da agenda oficial. O presidente busca pacificar a relação com a Câmara dos Deputados, onde temas de interesse do governo têm encontrado resistência. Aliados de Lira são alvo de investigação da Polícia Federal, o que aprofundou crise. Bom, quem é que pediu essa reunião? Foi o Lula que pediu com o Lira ou o Lira que pediu com o Lula? Porque a situação para o Lira está ficando cada vez mais complicada, né? Ele achou que tinha esse poder todo que ele teve no governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro simplesmente terceirizou, deixou a casa da mãe Joana fazer o que queria. Agora, com um governo que tem novas propostas, novos projetos, quer mexer em algumas estruturas, em algumas situações, o Lira está funcionando ali como um embarreador, fazendo o que a gente chama na linguagem bem simples de chantagem contra o governo. Então, a situação para ele vai se complicar. É o que tudo indica se ele não tiver um comportamento mais republicano no trato das coisas públicas. Vamos acompanhar, né? Como eu disse para vocês, o lixo da história já recebeu muita gente e pode receber outros tantos. E aí a notícia de hoje, relógio, esculturas de diamantes e ouro. Além das joias, acervo de Bolsonaro tem 5 itens na mira da Polícia Federal. Veja imagens. Defesa diz que peças sempre estiveram à disposição e ressalta que TCU ainda não indicou todos os objetos
objetos a serem devolvidos. Como que o TCU vai indicar objeto a ser devolvido se o TCU não estava comunicado? Isso não é atribuição